Engraçado, é, eu tô acompanhando essa quinta temporada, né, do Casamento às Cegas, que é da versão 50 mais, é, 50 mais, 60 mais. E é engraçado, é interessante porque é, a geração boomer, né, aquela geração boomer, a geração dos anos 60, 70 e diante, por ali, até em meados do fim dos anos 70, é que começa a geração X. O, a interação entre eles, né? A forma como eles se falam é bem muito assim, né? É bem muito envolvente, porque eles vieram dessa geração, né? Do telefone, de ligação pelo telefone, é, pelo cartinhas de amor, né? Lembretes, enfim, que era muito mais escassa a comunicação. E eles, eu não acompanho muito a temporada, as outras temporadas, né, que são aquelas mais casuais de casais, de tentar fazer um casamento com pessoas mais jovens. Porém, esse aí da quinta temporada, ele é muito interessante por causa desses comportamentos, sabe? Percebe-se também que tem certo tipo de comportamento, né, que eles tentam trazer à tona aí o que nós estamos passando no momento, né? Essa questão do feminismo, né? Do politicamente correto. Porém, a diferença é que, como eu falei anteriormente, eles são de uma geração mais antiga e eles estão tentando se adequar a essa nova geração, porém com muita limitação, sabe? Vamos lá. É, quem estiver acompanhando o seriado, essa seriado é da quinta temporada, esse programa, na verdade, vai perceber que as mulheres, principalmente, né, as coroas, elas têm muito trauma, né, das vidas dos relacionamentos antigos, né? Se bem que tem muito trauma já pessoas mais jovens, né? 25, 29, né? 30 anos, tanto homem quanto mulher. Porém, essas pessoas mais antigas, né? Mais pouco mais velhas, elas têm muitos traumas e também têm sequelas que ainda não conseguiram superar de alguma forma. Né? Por exemplo, tem um casal aí que eu achei muito engraçado, cara. Cara, como eu achei engraçado. Tinha um casal, quem estiver acompanhando vai saber, que é um coroa, quase 70 anos. Só que ele teve um. Ele é um coroa descolado mesmo, tal. Cabeça branca, né? Quase 70 anos. E ele começa a conversar na sala, né? Eles começam. Eles entram numa sala, ninguém vê o rosto de ninguém. E ele bate, no Ironia do Destino, ele consegue trocar ideia com outra mulher mais nova do que ele, né? Mas daquela faixa etária ali. 60 mais, 58, 60. Ela 7 anos mais nova do que ele, se eu não me engano. Cara, a mulher queria dar uma de empoderada, mas assim, ela também, a digníssima, né? Ela também já com uma certa idade, vivida, também calejada, começaram a falar sobre assuntos que eram pertinentes, né? Muito fogosos os dois. Ela bem ativa, bem proativa, né? Em questão de assuntos mais eróticos, né? Assuntos mais sexuais. O coroa também, né? Não deixava para trás. E fica aquele mistério, né, velho? Porque ninguém tá vendo a cara de ninguém ali, né? E o programa, o intuito do programa é esse mesmo. Pô.
É o entretenimento. E, obviamente, os espectadores estão vendo ali, né? Eu já vi na cara, eu já sentia que ali não ia dar certo, mano. E quanto tem outros casais também que eu já vi que não ia dar certo. De primeira, assim. E olha que eu sou um cara novo, né? Comparando a eles. Né? Eu nasci no final dos anos 80. Eu sou geração Y. Moral da história. Eles começaram a interagir, né? O assunto começou a fluir, o Coroa fala muito bem, ele tem uma dicção muito boa. A mulher, ela, meia tiradinha também assim, né? A digníssima. Mas ela falava também legal. Enfim, os dois estavam se entendendo. Deram match, né? Que tem a opção, né, das pessoas que elas conversam, mas eles sempre têm uma preferida e vice-versa. E a mulher também tem um preferido. Na hora final, né, do encontro entre eles, o, o coroa lá chegou, olhou assim, olhou para a mulher, abriu as portas assim da esperança, parece aquele programa de Silvio Santos, né? Quando eles. Rapaz, é nítido um momento que quando abre a porta é aquele momento, o coroa ele já fica com um semblante de frustração, cara, tão grande que ele ainda foi cordial, porque ele foi falar com ela lá, ela olhou assim, ela bem serelepe, né, assim, bem surpresa também, né, mas ela tava afim. Enfim, aí o cara chegou, olhou assim, você vai ficar bem. Ela, você que sabe. Você que sabe. E ele soube muito bem escolher qual foi o rumo do destino entre os dois, né? Ele rejeitou, enfim. Não quis, ele não gostou. Ele não é obrigado, o cara não é obrigado. O cara é acostumado, pô, pegar novinha de 25, 29 anos. Pô, ele teve um filho novo. Aliás, ele teve um filho já com a idade avançada. O rapaz é um adolescente, entendeu? E a mulher lá se lamentando, foi rejeitada, disse que isso não aconteceu. A digníssima ela disse que nunca aconteceu isso na vida dela, de ser rejeitada assim ao ponto do cara nem pra cama com ela. Velho, é a crise da idade e também do ego, né? Do, essa questão também do feminismo, né? Que a mulher empoderada, ela pode tudo, não aguenta ser rejeitada, né, velho? Quem é obrigado? Ninguém é obrigado. E se o cara fosse rejeitado também, eu penso que ele seria até mais sábio, né? Enfim, um cara já vivido, um homem já experiente. E é engraçado, esses programas, eles nos fazem refletir. Engraçado, né? O comportamento humano, né? O convívio entre casais. O programa possa ser que seja um pouco artificial, né? Pelo fato de ser apenas dias ou semanas, é mais pelo entretenimento mesmo. Porém, nos trazem muitas lições, né? Várias lições aí para a vida. Nós, as pessoas um pouco mais jovens, até de outras idades também, sabe? As pessoas mais novas ainda, eu penso que elas ainda vão achar o programa tedioso, né? Pelo fato deles não terem tido essa experiência ainda que as pessoas mais antigas, no caso, né? Elas têm um pouco mais de vivência e não tão antigas assim. Enfim, moral da história, eu recomendo o programa, mas para avaliar o comportamento mesmo e servir de lição, né? Para futuros afés ou então apenas para reflexão, né? Tem outros casais também que eu
se eu for fazer a análise aqui, o vídeo vai ficar muito grande. Pronto, mas eu vou comentar de outra situação. Outros casais, eles se deram bem, né? Tiveram uma certa química e foram passando de etapas, né, do programa. Agora, tem um casal que eu achei interessante, que, tipo, o homem... É porque isso conta muito genética, estilo de vida, musculação. E tem um negão aí, que ele até lembra um ator de filme pornô, vocês sabem que eu tô falando. E ele é um cara descolado, um cara já com 60 a mais, pra você ver. Como o metabolismo, né, a genética masculina, a testosterona, ela é muito favorecida para os homens, né? Com o tempo. Claro, obviamente, com um estilo de vida também positivo, né? Já a digníssima lá, que deu match com ele, que eu acho que o negão gosta de uma branquinha, né? Provavelmente. É mais nova do que ele, porém não tem aquela jovialidade como a idade exige se comparar entre os dois, sabe? É complicado, entendeu? Porque se a digníssima não se cuidar, enfim, a idade chega e é normal, né? Não podemos ir de contra a lei da física. Enfim. Mas ela poderia se cuidar um pouco mais, entendeu? Para ficar um pouco mais jovial. E o negão, ele bem descolado e tal, você pode perceber a diferença do autoestima do cara. Ele sabe muito bem, ali é um programa de entretenimento, mas ele sabe muito bem que ali, desligando as câmeras, e ele seguindo a vida dele, bom, vamos lá, beleza, tudo bem, vai estar junto com a mulher que ele deu match lá no programa, né? Mas ele tem total convicção, total facilidade, né, de ter mulheres mais novas na vida dele também. Que ele era até um cara, até um solteirão, um garanhão mesmo assim. Quem acompanha o programa vai perceber que no momento aí quando a mulher vai visitar a casa dele, né, tem uns lembretes, né, de umas paqueras dele. Ele deixa como se fosse uma marca registrada, né, como uma forma de demonstrar que tiveram mulheres lá na casa dele, né? O cara solteirão, veio. O cara teve 2 filhos com mulheres diferentes. E os 2 têm a mesma idade. Não tem como, pô, não tem como. Enfim, ele sabe muito bem dosar, né? Entre ser solteirão garanhão e ao mesmo tempo ter uma mulher para uma digníssima, né? Para fazer companhia a ele nos momentos assim que ele tiver um pouco mais solitário. E a mulher, e a digníssima lá, ela um pé atrás, né, com desconfiança, né, porque ela também já é uma mulher vivida, experiente. Ela sabe que a qualquer momento ele pode deixá-la para uma mulher mais nova, entendeu? Mas eu acho que penso que seja o momento do que ele está procurando ali. Se ele quer uma mulher mais experiente, não é de início mais experiente, ele foi pro programa, possa ser que ele está abrindo uma exceção, entendeu? Enfim, vocês ficam atentos e quem tiver a curiosidade de acompanhar essa 5ª temporada, eu recomendo bastante e vale muito a pena, tá bem?